Então tá, a gente vai começar a aula de hoje. A aula de hoje é de inversores. Na verdade só vai dar para dar um inversor monofásico, mas eu vou gravar um inversor trifásico hoje mesmo para postar para vocês. A ideia é postar todo possível para vocês hoje, inclusive algum sumário de notas do que já tem, tá? Modificação que eu fiz da nota é o seguinte: faltaram algumas listas do programado original. E na verdade eu vou ter 6 listas mais o trabalho que vocês fizeram, as práticas que vocês fizeram, tá? Eu tinha planejado 9 listas mais o trabalho, então foram 6, foram bem menos, tá? E eu mudei a porcentagem das listas. Eu achei melhor do que mudar o porcentagem da prática. Então, as listas, elas têm 15% da nota cada uma, certo? E aí isso vai dar 90% da nota e 10% das práticas, tá? Eu devo sumarizar tudo pro pessoal com as notas, para o pessoal dar uma noção de como é que tá? Mas independente disso, eu deixei tudo pro dia 29, ainda está aberta aquelas outras listas passadas, então a presença eu vou tentar estender, vou ver caso a caso, mas eu vou tentar estender para o pessoal que viu os vídeos também. Embora, se o pessoal não fez a lista, ele já bombou de ano, né? Então, eu vou ver o que vai ser feito a respeito. Bom, então, vou começar, tá? Com inversores monofásicos, tá? E a matéria dos inversores trifásicos eu vou postar hoje como aula síncrona, tá? Bom, vamos lá então. Inversor monofásico, tá? O que é o inversor, basicamente? Então, no geral, inversor. Inversor, a gente viu as caixinhas, né? Que a gente estava trabalhando com as caixinhas. A gente viu no primeiro bimestre um retificador, ou seja, entra AC, sai DC. A gente viu no segundo bimestre o conversor AC-AC. Eu falo bimestre, mas é mais ou menos foi na ordem que a gente viu, tá? A gente viu o conversor DC-DC, certo? E agora a gente vai ver, certo? O conversor, deixa eu até colocar em outra cor aqui, que é o que a gente vai dar destaque, que a gente vai ver agora. Conversor DC-AC. É isso que a gente vai ver. Conversor DC-AC, tá? Beleza, onde que ele é utilizado, tá? Ele é utilizado, primeiramente foi utilizado para controle de motores AC ou motores de indução trifásicos, tá? Monofásico você pode controlar monofásico também. Geralmente a gente vê na indústria o inversor como sendo uma caixinha que entra AC e sai AC. Parece que é isso, mas não é. É que ele tem um retificador dentro dele. Então entra AC, DC e depois DC, AC. Tá? Essa mudança é necessária porque o inversor de frequência ele serve para você controlar a velocidade do motor de indução. O motor de indução, a velocidade está intimamente ligado com a frequência. A frequência está ligada com a velocidade do motor. Tá? E aqui na rede é 60 Hz. Você não pode mudar a frequência. Então você tem que retificar para depois você inverter mudando a frequência. De 0 a 66 Hz geralmente. Tá, que a gente trabalha. Outras duas aplicações, tá? Seriam no break, certo? Ou sistema UPS que eles falam, né? Uninterrupted Power System, que é quando você coloca bateria, certo? Para suprir energia quando faltar da rede, tá? Geralmente a bateria é de 24 volts, 12 e 24 volts, então você vai precisar do conversor DC-DC,
para levar a tensão para 180 volts, por exemplo, e inverter, transformar em AC e alimentar todos os elementos AC da sua rede. Tá? E o sistema grid, que não está aqui, mas é o sistema grid, ele trabalha com um painel solar. Painel solar. Aí no lugar, o grid é basicamente você troca a fonte por um painel solar. Ou banco de painéis solares, né? Isso aqui é simbologia do painel solar. E aí você ou gera para casa e o excedente volta para a rede. Tá? Então, inversor é muito importante, muito interessante de ser utilizado. Tá? Bom, o inversor monofásico, tá? Ele tem uma característica que ele inverte a corrente na carga. Tá? É isso que ele faz. Então, que se o inversor puder, ele pode, né, ser feito por relés, tá? Onde você tem um contato comum, normalmente fechado e normalmente aberto, certo? E você coloca o normalmente aberto e normalmente fechado e o comum aqui, certo? E alimenta os dois, certo? Aí o que acontece? Na hora que você alimenta, né, se você para de alimentar se não está alimentado, ele está nesse sentido. Então, a corrente sai daqui e vem nesse sentido. Ele passa por aqui, ó. Passa por aqui e sai por aqui. Tá? Se eu alimentar os relés, ele muda. O que acontece? A corrente também sai por aqui. Só que agora ela vem por aqui e sai por aqui. E aí você inverte a corrente. Tá? Então essa é a lógica do inversor. Tá? O inversor, então nesse caso aqui, por exemplo, no inversor monofásico ele pode ter 4 estados. Tá? Ou você pode, em vez de colocar os solenoides juntos, você separa solenoides. Então você vai trabalhar com um estado 1, certo? Que é esse, ó. Esse. Nesse caso aqui, você tem uma tensão V0 seu. O positivo está aqui. O positivo com positivo, o negativo com negativo. Beleza, então é mais Z. Mais Z. Quando você muda para o estado 2, o que acontece? Eu vou desligar o S1. Vou fazer isso aqui, ó. Ora, se eu fizer isso, os dois tensores estão no terra. Deixa eu entrar. É 29 que tem que fazer. Eu acabei vendo aqui. Até dia 29 tem que fazer tudo. Todas as listas. Bom dia pro Vinícius. Estamos falando sobre inversor monofásico. Bom, quando eu ligo esses dois, o que acontece? Eu estou colocando no mesmo potencial os terminais da carga, ou seja, diferença de potencial 0, corrente 0. Então, se a corrente é 0, V0 é 0. Aí o que eu faço? No estado 3 você coloca positivo nesse segundo aqui. Então você vem aqui, ó, faz isso. O que acontece? O positivo está no negativo aqui e o negativo está no positivo, ou seja, menos E. Tá? E a corrente inverte. E por último você coloca os dois do mais. Se você colocar os dois do mais, o que vai acontecer? Tá? Bom, o potencial na carga vai ser o mesmo, certo? Mesmo que está aqui mais Z, vai ser o mesmo. O que acontece? Não tem diferença de potencial. Não tendo diferença de potencial, não tem corrente. Não tem corrente, a tensão é 0. Isso aqui, se você alternar nesse sentido aqui, vai te dar uma forma de onda na carga, né? De positivo, 0, negativo, 0. Isso aqui a gente chama de uma onda semi-quadrada.
ou em degrau, tá? Aqui é um inversor que ele tem 1, 2, 3 níveis. Os níveis são determinados por quais os níveis estáveis, né, que você tem na saída. Então aqui você tem mais E, menos E e 0. Tá? Se você alternar só entre 1 e 3, ou seja, só nesse e nesse, você vai ter uma onda quadrada. E aí nesse caso você tem 2 níveis estáveis. E aqui você tem 3 níveis estáveis, que é a semi-quadrada. Tá? O que acontece aqui? Acontece que essa forma de onda ela é mais próxima da senoidal do que essa. Porque você tem um nível. A ideia sempre no inversor é ficar mais próximo da senoidal possível. Certo? Então, nesse sentido, essa daqui é melhor. Tá? Bom, inversor, esse aqui é um inversor, tá? Até agora a gente viu um inversor com relé. Agora inversor com chave. Esse aqui é um tipo de inversor de meia ponte. Tá? O meia ponte, a vantagem dele é que utiliza 2 chaves só, não 4. A desvantagem é que você precisa de 2 fontes. Ou de alguma forma de separar as fontes. Tá? Então, aqui está a ideia da onda quadrada. Tá? O que acontece? Vamos supor no começo aqui, ó. Mas eu vou analisar a partir daqui, porque com isso aqui é para uma carga indutiva. Tá? Uma carga indutiva você vai ter a corrente aqui e a tensão quadrada. A tensão na carga sempre é quadrada, a corrente que vai variar. Eu vou começar daqui, por quê? Porque se a carga indutiva ela vai tender a manter a corrente. Então, vamos supor que a corrente está a 0, eu liguei o S1. Se eu ligo o S1, a corrente vem para cá. Certo? O que vai acontecer? Então, a corrente aqui vai subir e a tensão vai ser nesse sentido, tá? Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece? Eu vou abrir essa chave e fechar essa aqui. Certo? Só que o que vai acontecer? Tá? A corrente ela estava nesse sentido. Se a carga indutiva ela vai tender a continuar nesse sentido. Se isso aqui fosse um relé, ele voltaria, a corrente seria desse jeito. Mas não é, porque geralmente a gente trabalha com chave. E chave não admite corrente inversa. A corrente está nesse sentido só. Então, por onde vai passar essa corrente aqui? Tá? Pelo diodo 2. Aí ela vai passar pelo diodo e voltar para a fonte de baixo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter tensão negativa, corrente ainda positiva e tensão negativa. Certo? Quando cessar a corrente, tá? Quando cessar a corrente, mantendo a tensão nesse sentido aqui, o que acontece? Agora a corrente vai vir daqui e passar para cá. Tá? Ele vai fazer isso aqui. E aí o que acontece? Vai ser tensão negativa, porque aqui positivo e negativo, quando você liga esse aqui conduz, o negativo passa para cá. Então tensão negativa, corrente negativa. Tá? E aqui eu vou voltar para esse início aqui é o mesmo desse. Eu vou ligar a chave de cima, certo? Ligando a chave de cima, você tem que lembrar que a corrente continua para cá, certo? A corrente continuando para cá e ela não pode subir porque o sentido da chave é para baixo. Pensa aqui nesse
chave como se fosse um transistor ou um MOSFET, a corrente não sobe no transistor MOSFET. Para onde ela vai? Ela vai fazer isso aqui, ó. Opa. E ela volta para a fonte de cima, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter tensão positiva, porque o diodo faz com que o positivo daqui apareça aqui, né? E a corrente negativa, até que a corrente seja zero. Quando a corrente for zero, aí a corrente passa a vir pelo S1, certo? Que é aqui. E aí o ciclo se repete. Então, todos os inversores têm que ter diodo de roda livre, porque ele tem que estar preparado para a carga ser um pouco indutível e poder lidar com essas correntes, certo? Até aí, beleza? Então tá, vamos lá. Aqui ainda tem um tempinho aqui fazer. Isso aqui é a ponte completa, que é o chamado ponte H, tá? A gente chama de ponte H, porque tem a forma do H, tá? A ideia é você ligar o S1, S4, o S3, S2. Obviamente você pode fazer que nem o que foi feito antes, ligar o S1, S3 ou S2, S4, né? Você pode acionar quadrado ou semi-quadrado, tá? Ou degrau, né, que a gente fala, tá? E aqui você tem duas possibilidades, tá? O quadrado, eu vou analisar com calma aqui vocês, e quase quadrado também, tá? Então vamos lá. Quadrado, tá? Então eu vou estar analisando aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu tô. Aqui, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou começar da mesma maneira que eu comecei aqui. Vou começar aqui, tá? Vou começar com o vermelho. Eu liguei T1, T4, tá? Então T1 tá aqui, T4 tá aqui, certo? O que vai acontecer? Certo? Positivo e negativo, tensão passa por aqui, sai, certo? Passa por aqui, vem nesse sentido, volta para cá. Vai, então o sentido tá feito, tá? Ele vai fazer isso aqui. Pera aí. Vou fazer de uma vez só que fica mais fácil. Ele faz isso aqui. Sai daqui, vem para cá e volta por aqui. Certo? Beleza. Carga indutiva. Tá? Então o que aconteceu? Corrente, tensão. Tá? O que vai acontecer agora? Eu vou desligar as duas chaves, tá? Desligando as duas chaves, certo? O que vai acontecer? A tensão fica negativa, porque o que acontece? A corrente tende a continuar, ela vai tender a continuar, certo? Por onde ela vai ir? Bom, ela não pode vir para cá, certo? Então ela tem que subir, então ela vai vir para cá, ó. Ela vai fazer isso, vai subir para cá. Mas da onde ela vai vir, tá? Ela só pode vir daqui. Então o caminho que ele vai fazer vai ser esse aqui, ó. Vem daqui, passa por aqui, vai para a fonte e volta por aqui, dá a volta, tá? Então, nesse caso, a corrente vai voltar para a fonte, tá? A gente chama isso de regeneração, tá? Não é bem regeneração, vai depender, né, se for um motor ou não, mas é o motor que gera energia ou não, tá? Mas você pode estar como se fosse freando a máquina, né? Se fosse um motor DC. No caso, é uma coisa que você tem que lidar, né, com essa corrente remanescente aqui, tá? Beleza.
Parou, a corrente zerou, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o T2 e T4, tá? Então, eu vou ligar o T2 e T4. T2, aliás, T2 e T3, aliás, T2 e T3. Quando eu ligo o T2 e T3, a corrente vai vir por aqui, vai descer, e aqui ela sobe, ela vem para cá, dá a volta e volta por aqui, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Tá? Fazer essa volta. Beleza? Então, agora tá saindo. Então aqui, ó, corrente negativa, tensão negativa. Tá? Agora eu vou fazer essa partezinha aqui, que tá aqui, tá? Que vai acontecer o seguinte, a corrente vai tender a continuar, só que aí eu vou desligar a chave. O que vai acontecer? A corrente tem que achar o caminho dela. E ela vai achar o caminho dela por D1, vai para cá, e ela tem que voltar pelo D4. Então ela vai fazer basicamente assim, ó. Certo? E ela vai voltar para a fonte. Então esse é o ciclo que a gente trabalha. Então tem corrente aqui, tensão aqui, tá? Agora, esse aqui é de degrau, tá? Agora vamos analisar a semi-quadrada. Aliás, degrau não, né? A quadrada. A degrau semi-quadrada está aqui, ó. A quase quadrada está aqui, tá? Como é que funciona? Bom, vamos analisar de novo aqui, daqui em diante, tá? Deixa eu até colocar, ó, os intervalos. Tem um intervalinho aqui, tem um intervalinho aqui, tá? Bom, vamos lá. Vou começar com T1, T4, tá? Eu vou começar com os principais, depois a gente vê os intermediários, o zero aqui, tá? Principais, T1, T4. Liguei T1, T4. T4, certo? A corrente ela sai daqui, vai para cá, desce e volta para cá. Então isso aqui, ó, tranquilo, tá? Bom, para eu conseguir zero, certo? Eu tenho que ligar os dois terminais no mesmo ponto, tá? Da carga indutiva, porque eu tenho tensão zero e eu tenho corrente positiva, tá? Para fazer isso, eu vou trabalhar com T1, T2, vou manter o T1 ligado e vou desligar o T2, tá? Então, o T4, aliás. Se eu desligar o T4, só o T4, tá? Eu vou ter o T, eu vou manter a carga indutiva aqui, certo? Vou manter essa carga indutiva nesse sentido, tá? E aí o que vai acontecer? Bom, essa corrente ela vai ter que voltar para algum ponto. E ela vai voltar por onde? Ela vai vir para cá e voltar pelo diodo. E ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando, estou fazendo uma malha, pegando o mesmo ponto. Ou seja, os terminais praticamente estão em curto, tá? Então, isso que vai acontecer aqui. Aí você vai ter a corrente continuando no mesmo sentido, a tensão zero, tá? Aí quando eu quiser inverter, eu desligo T1, certo? Aí se a corrente ainda estiver positiva, certo? Aí ela vai ter que lidar com o outro caminho. Que outro caminho vai ser esse? Ela vai ser o seguinte, ó.
a corrente ela vai voltar para cá, certo? E aí depois ela vai subir por D3, certo? Então vai fazer o seguinte, ó, a corrente ela vem nesse sentido, ó, entra, sobe, vem para cá e volta para cá. E aí nesse sentido eu inverti a tensão, tá? Então aí nesse pequeno espaço aqui eu vou inverter a tensão e vou ter corrente positiva, tá? Bom, depois disso, apagar aqui, nós vamos ter o caso de ter T2, T3 ligado. T2, T3 ligado, a corrente vem para cá. Isso quer dizer que a corrente passa a subir, certo? Aí ela vai inverter a tensão, tá? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? E você vai ter tensão negativa, corrente negativa. Tá? Aí o que vai acontecer aqui agora? Bom, agora eu vou querer tensão zero, certo? Mas a corrente está nesse sentido. Como é que eu vou fazer a tensão zero? Tá? A corrente vai estar nesse sentido, certo? Eu vou manter T2 ligado, certo? Só T2. Eu vou tirar o T3 da jogada. O que vai acontecer? Tá? A corrente ela vai ter o único caminho para ela ir é por D1, certo? E ela vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, malha fechada, certo? Um terminal praticamente conectado no outro, tensão zero. A corrente continua. E aí na hora que eu desligo T1, certo? O que vai acontecer? A corrente vai continuar para cima, certo? Aí eu estou olhando essa parte aqui, ó. E o D1 e o D4 vão conduzir. O D1 já estava conduzindo, a corrente ela vem para cá, aí ela volta para a fonte e ela tem que subir para um lado que vai ser o D4. E aí você tem isso aqui, ó. Tá? Então esse aqui é a parte da semi-quadrada, tá? Beleza? Então vamos lá. Questão de técnicas de controle, tá? Tem 5 técnicas, tá? A mais usada é SPWM, tá? Mas tem outros métodos, tá? Bom, primeiro, controle da tensão de entrada, tá? Depois controle da tensão de saída, largura de pulso simples, múltipla e SPWM, tá? O controle de tensão de entrada basicamente é o seguinte: você vai ter a fonte, aí você vai ter um conversor DC e você vai ter um inversor, tá? A diferença, a ideia disso aqui, tá? O que é? O chopper você pode variar a tensão. Então, se você fizer o chopper fazer isso aqui, ó, dá para fazer um inversor book boost, faz, pode colocar, dependendo da rapidez dele dá. Você usar inversor para pegar e inverter esse sinal, ora você faz isso, ora você faz isso, você tem um inversor praticamente sinusoidal, tá? Então você tem uma contribuição aqui, chopper, que varia a tensão. Essa tensão pode ser assim ou pode ser simplesmente assim, ó, em níveis, entendeu? Você faz um negócio assim, na saída do chopper, certo? Com degraus, e aí você pega e inverte. Se inverte a segunda parte aqui,
e aí você tem quase uma sinoidal. Tá? É uma possibilidade. Outra possibilidade é controle de tensão na saída. Esse aqui é mais tosco, tá? Mas basicamente você vai ter o inversor antes, pega DC e inverte. Depois você tem o controlador AC/AC. O que acontece? Aqui você vai ter um sinal DC. Aí aqui você vai pegar o sinal DC e vai inverter. Certo? E aqui você tem um regulador AC/AC. Esse regulador AC/AC, na saída dele, você vai ter possibilidade de cortar a forma de onda. Então o que acontece? Você vai atrasar um pouquinho para ligar até chegar a uma onda semi-quadrada. Tá? Então basicamente isso. Tá? Então depende do jeito que você coloca. Geralmente não é utilizado, só em casos especiais. Tá? Geralmente a gente coloca o inversores VSI, tá? VSI que quer dizer Voltage Source Inverter, tá? Inversor de fonte de tensão, tá? Porque tem o inversor de fonte de corrente, tá? Bom, modulação por largura de pulso simples, tá? Aqui a gente trabalha com onda simétrica, então basicamente a parte de cima é igual à parte de baixo, então a gente não pode simplesmente mudar. Então, a ideia aqui é o seguinte: um jeito de você fazer isso é você defasar a forma de onda. Você tem uma onda quadrada e outra onda quadrada. Isso aqui representa o quê? O chaveamento o degrau para chavear as chaves, né? O S1, o S2, o S4, o S3, tá? Se eles estão 90 graus um do outro, certo? A tensão de saída vai ser um menos o outro, vai ser quadrado. Se eu defasar um pouquinho, diferente de 90 graus, tá? Ou seja, 90 graus mais 90, por exemplo, a onda de saída vai ser esse aqui, ó, semi-quadrado. Tá? Então, é um jeito de você fazer o PWM, tá? É um jeito mais simples. PWM múltiplo. O múltiplo, basicamente, você dá vários pulsos dentro de um ciclo. Então, isso aqui você vai ter um envoltório que seria 60 Hz, tá? Ou seja, isso quer dizer que você tem uma frequência... A menor frequência nesse sinal é a frequência fundamental, que geralmente a gente coloca 60 Hz, mas pode mudar, tá? E a ideia é você colocar vários pulsos. Esses pulsos você pode colocar eles mais cheios ou mais vazios. Inclusive você pode alterar tanto em número, 2 aqui, 3 aqui, quanto em largura. Largura menor aqui, largura maior aqui. Tem diferença. Por quê? Isso aqui, geralmente coloca em motor. O motor você coloca carga indutiva. Carga indutiva, o que acontece? Você cresce um pouquinho de corrente, aí decai. Cresce um pouquinho de corrente e decai. Cresce e decai. Certo? Vai estar 90 graus, tá? Aí aqui decai, decai. Certo? Aí fica normal, aí começa a decair. Aí aqui ele começa a fazer assim, tá? Isso aqui, ó, basicamente ele vai dar um meio que defasado, um pouco defasado da tensão padrão, que seria essa aqui, né? Você vê que está defasado, mas é porque caiu indutivo, não tem como não defasar, tá? Se você colocar aqui, você vai ver que o crescimento vai ser mais rápido. Você vai ter cresce, cresce, aí vai lá no alto. Então aí você vai ter um sinal maior, mais atrasado. Você vai ter uma senoide diferente, tá? Mas é isso que muda. Aí você pode variar isso, tá? Mas é pulsos múltiplos. E o SPWM, que é esse que é mais utilizado, tá? Qual que é a ideia?
você pega, faz o que a gente faz com o PWM, ou seja, compara com onda triangular, só que uma senoide, vai comparar senoide com onda triangular. O cuidado que você tem que ter é você colocar o triangular que você vai comparar de um jeito, ou no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo, ou você comparar com uma senoide, uma onda triangular já programada para o semiciclo positivo e negativo. Você pode fazer isso, certo? Aí você coloca a senoide aqui e você compara, certo? Então o triangular pode ser ou hora em cima, hora embaixo, ou em cima e embaixo, tá? A saída você pode ver, né? Quanto maior a tensão, maior o tempo ligado, tá? No caso aqui está bem mais específico, e esse aqui é o mais próximo da realidade, tá? Que você tem a modulação, tá? Esse aqui representa mais ou menos o que seria senoide, tá? Se você olhar um inversor padrão, ele vai ser um negócio assim, ó. O que eu quero dizer é que essa parte aqui, ó, do meio, ela é bem maior do que está aqui, tá? Ela demora mais tempo para ficar ligado, tá? Mas é SPWM, tá bom? Aqui, ó, isso que eu estava dizendo, ó. Ou o triangular pode ser desse jeito, ou você pode colocar o triangular assim, tá? Então, é o versor VSI e SPWM, PWM senoidal, tá? A relação de funcionamento do Chopper N e a relação entre as amplitudes, mesma forma. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. A amplitude do portadora e do sinal modulado, certo? Não é diferença, ele tem importância, tá? Quanto maior o sinal modulado em relação à portadora, tá? Melhor vai ser a qualidade do seu sinal, tá? Mas geralmente a gente não mexe na portadora, não. Estou falando que quando o cara for projetar, ele teria que projetar para o valor nominal, tá? A forma de ordem de triangular, tá? Bom, e outro tipo de técnica, esse aqui realmente não é tão utilizado, é o controle por esterese, tá? O controle por esterese normal, o que acontece? Vamos supor, em DC, se eu fosse trabalhar com Chopper, tá? Eu poderia definir um patamar um pouco acima e um pouco abaixo do que eu quero, certo? E a ideia é, você tá abaixo do patamar inferior, liga. Tá acima do patamar superior, desce. Abaixo do patamar inferior, liga. Então ele vai fazer isso. Qual que é o problema disso aqui? Você não está mandando frequência, você não está mexendo na frequência, tá? A frequência é livre, ou seja, pode ter um caso que a frequência seja muito rápida, tá? E isso dificulta a questão de filtragem e tudo mais, tá? Não se usa tanto, mas no caso dos inversores você pode aplicar também. Qual que é a lógica? A lógica é você ter um patamar inferior de senoide e um patamar superior de senoide, certo? E aí o que acontece? Lembrando que o que eu fiz aqui, ó, é corrente, tá? A tensão é essa, tá? O perfil de tensão é esse baixo. Da mesma maneira, o perfil de tensão é aqui e a corrente. O que vai acontecer? Ela sobe, encontrou o nível superior, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui, ó, lógico que você pode fazer aqui, principalmente aqui, ó, a frequência começa a ser mais rápida, aí aqui a frequência é mais lenta e aqui começa a ser a frequência mais rápida, tá? Quanto menor essa distância aqui, ó, certo? Ou essa distância aqui, maior a probabilidade da frequência ser alta, tá? Então isso aqui não é tão bem utilizado assim, principalmente em conversores DC-DC, porque se a frequência for variável, tá? O que acontece? É difícil você calibrar ou preparar os filtros, tá? E o inversor também tem filtro, tá? Então
fica difícil você colocar filtro na entrada, né, do inversor. Fora que o efeito numa carga indutiva vai ser diferente porque muda a impedância mudando a frequência, tá? Então não é uma coisa legal de se fazer, tá? A não ser que você queira uma corrente senoidal perfeita, e talvez compense você trabalhar, tá? Com esse tipo de inversor, de controle de inversor. Mas geralmente o que se faz é o SPWM, tá? Os inversores comerciais usam o SPWM, tá bom? Bom, da aula é isso, tá? Tem uma dúvida antes de eu terminar? Bom, se não, a única coisa que eu vou recapitular com vocês, pessoal que entrou agora também. Devo terminar as notas, eu vou terminar às 29, né? Então, às 29, dia 30. O dia 30 é o prazo que eu tenho para fechar o diário. Então, mas eu devo postar uma prévia de nota, tá? Para vocês. E de faltas também. Eu estou tentando contabilizar as faltas. Embora tá todos os questionários abertos, qualquer pessoa que queira fazer o questionário, eu vou ter que rever no dia 30 para dar presença ou não. Então, eu vou fechar tudo no dia 30. Tá? O último questionário eu vou postar hoje. Tá? Você tem que passar limpo. Então, tem 2 questionários. Um do DCDC e um do inversor. Tá? Eu devo postar hoje a aula síncrona dos inversores. Essa aula, certo? Que é aula síncrona de inversores agora. A aula assíncrona, que eu vou gravar de inversor trifásico, certo? E nota parcial, devo postar nota parcial para o pessoal ficar sabendo, tá? E até bom para o pessoal, às vezes, que não está sabendo, dar um gás e correr e fazer uma lista que está faltando, tá? Os guias já estão, eu mandei, tá? E de resto é isso. Então tá tudo certo, tá? E aí, dia 30 sai a nota. Então, é isso. Infelizmente esse ano foi assim, né? A distância, mas vamos ver o ano que vem. Não, sem cálculo. Do inversor sem cálculo e também do DCDC sem cálculo. Questão de múltipla escolha. Tá? São 5 questões cada um, porque eu não quis colocar 10, que o tempo está muito rápido. Então são 5 questões cada um. Tá? Então é isso. Dado encerrada a aula, né? Até mais. Eu vou parar a gravação.